paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Certinho, todos vocês. Hoje, aula 3 da aula de Geografia Bíblica, do capítulo 3, né? Vamos falar propriamente da Palestina, né? De Israel, né? Porque é a principal região que concerne essa matéria que nós estamos falando, né? Tinha uma posição, né, exatamente destacada no mundo antigo, relevante à sua situação dos continentes, né, entre a Ásia e a África, o caminho da Europa também, né, e todo o mar Mediterrâneo, tá, que está ali próximo ali, tá bom? E ele tem vários nomes que a gente pode colocar, por exemplo, Canaã. A Canaã, por exemplo, quando a gente chega, olha aquele termo Canaã, Canaã, são os cananeus, né, a terra dos cananeus. E o que são os cananeus? É filho de Cã, tá? São descendentes do Cã, tá bom? E o que acontece? O Abraão não vai sair lá de Ur, né, os caldeus, e para lá a terra estava vazia, não tem ninguém. Tinha pessoas lá, eram os cananeus. E que a gente vai ver isso, inclusive, até no próprio Novo Testamento. Pessoas, né, que são fora daquele contexto. Ou seja, o que são os cananeus na época de Jesus? Pessoas judeus que eram casados com pessoas que não eram judeus, ou seja, não eram judeus puros, né? A gente vai colocar assim, cananeu. Mas a questão é que Canaã é descendente do Cã. Mas embora que a terra dividida, né, lá com relação aos filhos de Abraão, lá na época, deveria ficar com 100, tá bom? Mas os filhos de Cã invadiram, é um contexto meio louco aí, mas isso aí é muita coisa, muito pano para manga para a gente desenrolar isso, tá certo? Vamos mais. Também tem outros nomes também que vamos colocar também junto. Terra de amorreus, terra dos hebreus, que é hebreu, ou seja, como a árvore genealógica é de 100, né? Os israelitas, né, eles são descendentes do Éber. Quem é o Éber? Éber é um descendente, filho, neto, não lembro agora, do Sem. Então, Éber, hebreu e por aí vai. Terra prometida, tudo mais. Tá? A área, por exemplo, que compreende Israel, tá? Ele é um pouquinho menor que um estado brasileiro, lá no Nordeste, por exemplo. Existe um estado chamado Alagoas, tá? E estou falando isso, inclusive, incluindo já a Filístia junto, tá bom? Não estou nem botando Fenícia na parada, nem isso. Apenas com relação a Israel, né? Vamos dizer hoje é a Cisjordânia, Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza, tá bom? É mais ou menos isso, tá legal? E Palestina, esse nome, vamos lá. Onde começou essa parada? Onde começou esse nome Palestina? Tá? É uma adaptação da palavra Filisteia, que significa terreno dos filisteus. Propriamente dita a terra das 12 tribos, né, dos filhos de Israel, de Jacó, que abriga Canaã, ou seja, toda a religião da Transjordânia ali, né, tudo mais. Então, ela faz parte de todo o contexto de Israel, a terra que Deus falou para Abraão muito antes, anos antes, né? Para depois para Noé, para todos a linhagem da genealogia, falou o seguinte: olha, essa aqui é a terra que eu vou te dar. E falou mais claro para Abraão nisso daí, tá ok? Então a gente vai ver um mapinha aqui para a gente ter uma posição legal, uma posição bacana em relação a isso daí. Vamos lá. A questão aqui é a seguinte: toda essa região aqui é a Fenícia, tá bom? Aqui já é a Síria, onde está Damasco, tudo mais. Mas vamos pegar daqui para baixo. Vamos lá. Aqui é o Lago Meron, tá bom? Aqui é o Lago Kinerat, ou seja, mais conhecido como Mar da Galileia, tá bom? Aqui embaixo outra lagoa,
é o chamado Lago Asfaltite, mais conhecido como Mar Morto. Entre essas águas aqui, entre esses dois lagos, passa um rio no meio, chamado de Rio Jordão, tá bom? Aqui a cadeia de montanhas de Gileade e tudo mais, os amonitas aqui, a região de Amon, tal, Samaria, tá legal? Betel aqui, Jerusalém fica aqui, Ponte das Oliveiras está bem aqui do ladinho, tá bom? Aqui é o Monte Nebo, aqui é o monte onde Moisés morreu e viu o povo passar através desse riozinho, por isso que chama-se, né, Hebreus, ou seja, o povo ali que atravessa o rio, através do rio, tudo mais, tá? E o que acontece? Israel, no entanto, tem um pequeno detalhezinho aqui. Vamos lá. É uma planície, tem uma planície aqui costeira, né? Que vem desde a Fenícia até aqui embaixo, aqui na região da planície de Saron, planície da Filístia, que é os filisteus aqui embaixo, tal. Vamos lá. E aqui essa parte do meio é uma cadeia montanhosa, já a parte montanhosa, é um planalto aqui. Já entre esses lagos, tá bom? Desde lá de cima até aqui embaixo, isso aqui é um grande vale, Inclusive essa parte, principalmente dessa parte daqui, ó, Jericó, sabe, Jabó, até por exemplo, principalmente do Jaboque, o rio Jaboque desagua do Jordão para baixo, geralmente a questão da altitude, ela é abaixo do nível do mar, ou seja, o mar Mediterrâneo está aqui, o nível, a planície está no nível, aqui sobe e aqui abaixa muito a questão da altitude. Então, o mais curioso é o seguinte, porque aqui, essa parte aqui é justamente por ser muito salgada, por ser abaixo do nível do mar, as temperaturas são altíssimas, tá? As temperaturas são altíssimas, tá bom? Aí tem Amon, Moab, tudo aqui mais, tá certo? E aqui abaixo aqui são Edom e mais baixo para baixo aqui, essa parte toda aqui aqui já a parte do Vale de Negueb, tá bom? É a parte do Vale de Negueb ali, tá certo? Aí já em relação, tá? Agora já em relação à parte litoral, você tem portos com muita relevância e importância naquela época. Por exemplo, tinha Jope, tinha Aco, Gaza, a própria Cesareia já nos tempos de Cristo, tá bom? Você também tem as questões das planícies marítimas, né? Porque é uma grande porção de terra que ela vai colocar justamente mais acima a Fenícia, a planície do Acre, de Saron, né? E a própria Filístia, que é a parte mais sul, tá bom? Que hoje, inclusive, a Filístia é hoje onde nós conhecemos que é a faixa de Gaza, tá? Tem o Planalto no meio, beleza. Aí vai vir o Vale do Jordão. É uma grande fenda, que ela é geológica, tá bom? Que atravessa desde a Síria lá em cima, tá bom? Vai passando todo o Vale do Jordão, tudo mais, entre as cordilheiras do Líbano, tá? E ela vai até embaixo. Inclusive, por isso que ele é um vale, inclusive a parte muito mais abaixo, quando já chega já lá no Mar Morto. Então é o seguinte, nós chegamos inclusive, a temperaturas ignorantes de mais de 50 graus, tá? E o Planalto Oriental, que é o prolongamento do Antilíbano, tá bom? Por exemplo, você vai ver a região de Bazã, a região de Gileade, a região de Moab, onde ficam os Moabitas, tá certo? Então, o que acontece? Já em todos esses rios, acontece a seguinte questãozinha apenas, tá bom? Durante todo o ano, apenas o Rio Jordão permanece com águas o ano inteiro. Os demais rios de Israel, elas
secam, a sua grande maioria, vamos botar 90% seca. Somente o Jordão que abastece aquela região inteira, tá certo? Já a hidrografia, claro, banhado no mar Mediterrâneo, de um lado é o Jordão, tem o Mar Morto, o Mar da Galileia, tá? E o que acontece? O Jordão, por exemplo, ele corre por 64 quilômetros, desde do Lago Meron até, né, Rabis até o Meron, continua, depois passa pelo lugar na Mar da Galileia, depois do Mar da Galileia continua Jordão ainda e tudo mais. Tá bom? É o único rio que tem essa coisa legal, onde nasce, deságua num lago, num mar que é salgado, e continua com água doce, depois vai desaguar depois lá no Mar Morto, que é água salgada novamente, tá certo? E por aí vai, tá ok? E para a gente olhar aqui, inclusive até depois eu vou dar uma olhada com relação o relevo, porque é o seguinte, aí de novo eu vou te falar, planície, onde está a parada do mar Mediterrâneo, é planície, nível do mar, um planalto muito grande, depois um vale, que inclusive chega no Mar Morto, chega até a ser abaixo do nível do mar, aí depois novamente montanhas. Vamos dar uma olhadinha. Você vê aqui agora, né? Essa parte verde é planície, tá bom? E depois começam aqui, por exemplo, as planícies, aí começam montanhas, tá bom? Você vai ver várias montanhas, vários cadeias de montanha. Aqui é um lago, né? Aqui vai vir o mar da Galileia, o Jordão vai vir todo esse cantinho aqui para chegar a desaguar no Mar Morto, tá bom? Então é o seguinte, aqui já uma planície, tá? Ela planalto aqui, um vale e depois outro planalto, tá certo? É assim que é o relevo de Israel. E nós temos os montes, né? Montes e rios da Palestina. Como assim? Vamos lá. Vamos falar sobre os montes. Temos o Monte Líbano, que fala em Deuteronômio 27, o Monte Meron, que é o monte que houve uma transfiguração, talvez, né? Que está lá, um dos montes mais altos de Israel, vou chamar do Monte da Transfiguração, talvez seja esse. Tá bom? Tem o Monte Tabor, tá bom? Que está em Juízes 19, 22, ou seja, são 615 metros acima do mar, nível do mar. Monte Giboa, Monte Carmelo, né? Que na verdade o Carmelo é uma cordilheira, tá bom? Ele é onde justamente onde o Elias chegou, falou com a galera lá dos galera lá do Baal lá, os sacerdotes de Baal lá, desafiou e tudo mais, tá? E o que acontece? Ainda tem o Gerizim, Monte Sião, Monte Moriá. O Moriá, por exemplo, é onde está escrito, é onde está esculpido toda Jerusalém. O Moriá, onde está o templo, o Monte Moriá, onde Abraão foi oferecer Isaac. Tá? E do lado do lado do Monte Moriá ali um caminho que você vai para Betânia, tá bom? Uma planíciezinha ali que tem uns rios, tá bom? Monte das Oliveiras, Monte Hebron, tá bom? E no outros montes também, por exemplo, da parte oriental tem o Hermon Maior, o Gileade, o Pisga, o Nebo. O Monte Nebo, inclusive, é onde Moisés morreu, onde Moisés viu o povo atravessar, tá bom? Já a questão, por exemplo, tem um monte também que não está em Israel, mas que é muito importante dentro da geografia bíblica, é o Monte Sinai. Ele está lá no Egito, ou seja, está no meio do deserto, está na Península do Sinai, tá? Ou seja, tem pessoas que chamam ele de Monte Sinai, Monte Horebe, Monte de Deus, mas é o mesmo monte, está lá em Êxodo, em Números, entendeu? Está lá, ou seja, ele não fica na Palestina, mas ele já fica na parte da Península do Sinai, na parte da Arábia, tá certo? E por aí vai.
tem planícies, né, de Gerazé, Zebulon, tá, de Saron, Jericó, uma planíciezinha também, tá, porque inclusive ficam, já Jericó para o Mar Morto não é muito longe dali, ele é uma parte baixa e muito quente, diga-se de passagem, tá, e a planície da Palestina Oriental, por exemplo, fica entre Gileade e Damasco, tá certo? Você vai ver, por exemplo, entre esses vales da Palestina Ocidental, você vai ver Siquém, Jacó, Refaí, a planície de Cedron, que é justamente, né, entre o Monte Moriá e em direção ao Monte das Oliveiras, ali está ali. É o Vale de Cedron, o Vale de Sidim, Palestina, o Vale do Jordão, que também divide toda a Palestina Oriental da Ocidental, tá certo? E também temos desertos nesse lugar, por exemplo. Temos o deserto de Judá, tem de Berseba, e na parte oriental tem a de Betsaida e a de Moabe, tá, ok? O clima varia, tá bom? Vamos dar uma de garoto do tempo da QS hoje. Vamos lá. O verão ou estação seca, ou seja, em meados de abril e mais ou menos até o fim de outubro. O inverno com estação chuvosa vai desde o fim de outubro até a metade de abril. E ventos durante o verão predominam os ventos do noroeste. Durante o inverno predominam os sudoeste que vêm carregados de umidade e geralmente vêm acompanhados de chuvas. Tá certo? É isso que nós temos que dizer aqui por hoje nesse capítulo de número 3, tá certo? Sobre toda a Palestina, tá bom? A gente vai falar sobre mais, tá bom? O próximo capítulo vai ser o capítulo 4, que a gente vai ter que falar sobre, inclusive, uma parte muito legal, tá bom? Sobre os lugares relacionados com as viagens dos patriarcas, tá certo? A gente se vê lá, em nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.